Capítulo 22. Proteínas. Parte 1. Nozes e alimentos com elas preparados. Parte de um regime apropriado. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Nos cereais, frutas, verduras e nozes devem encontrar-se todos os elementos alimentícios de que necessitamos. Se chegarmos ao Senhor em singeleza de espírito, Ele nos ensinará a preparar comida saudável, livre da contaminação da carne. Alimentos com nozes cuidadosamente preparados e baratos. Deus nos tem dado ampla variedade de comidas saudáveis, e cada pessoa deve escolher dentre elas aquelas que a experiência e o são juízo demonstram ser as mais convenientes às suas próprias necessidades. As abundantes provisões de frutas, nozes e cereais da natureza são amplas, e de ano para ano os produtos de todas as terras são mais geralmente distribuídos por todos, devido às facilidades de transporte. As nozes e as comidas com elas preparadas estão se tornando largamente usadas, substituindo os pratos de carne. Com as nozes se podem combinar cereais, frutas e alguns tubérculos, preparando pratos saudáveis e nutritivos. Deve-se cuidar, no entanto, em não usar grande proporção de nozes. Os que percebem os maus efeitos do uso das nozes talvez consigam afastar o mal mediante essa precaução. Deve-se tomar muito tempo para aprender a preparar alimentos com nozes. Importa, porém, cuidar em não reduzir o cardápio a uns poucos artigos, usando pouco mais que os alimentos com nozes assim preparados. A maioria de nosso povo não pode obter os preparados com as várias espécies de nozes. Poucos sabem prepará-las bem para o uso, ainda que as possam comprar. Os alimentos usados devem corresponder ao clima. Alguns alimentos adequados a um país não serviriam absolutamente em outro lugar, e os alimentos preparados com nozes devem ser tornados o menos dispendiosos possível, de maneira a estarem ao alcance dos pobres. A proporção de nozes em relação a outros ingredientes. É preciso dispensar cuidadosa atenção ao devido uso de alimentos preparados com nozes. Algumas espécies dessas nozes não são tão saudáveis como outras. Não reduzais o cardápio a alguns artigos, consistente em grande parte de comidas preparadas com nozes. Estas comidas não devem ser usadas com abundância. Caso o fossem mais parcimoniosamente por alguns, mais satisfatórios seriam os resultados. Nas combinações feitas em largas proporções com outros artigos, em algumas das receitas dadas, torna-se o alimento demasiado rico para o organismo assimilar. Foi-me instruído que o alimento composto de frutos oleaginosos é muitas vezes usado sem critério, que é usado em quantidade demasiada e que alguns deles não são tão saudáveis quanto outros. A amêndoa é preferível ao amendoim, mas este, em pequena quantidade, pode ser usado juntamente com cereais para formar um alimento nutritivo e digestivo. 3 anos atrás recebi uma carta, dizendo: "Não posso comer os alimentos preparados com nozes. Meu estômago não os digere." Eram-me então apresentadas várias receitas. Uma era de que devia haver outros ingredientes combinados às nozes, os quais com elas se harmonizassem, e não se empregasse tão grande proporção dessas nozes. De 1/10 a 1/6 de nozes devia ser suficiente, variando segundo as combinações. Experimentamos isso, e com êxito. Parte 2. Ovos. O uso de ovos tornar-se-á cada vez menos seguro. Os que residem em novos países ou em distritos pobres, onde são escassas as frutas e as nozes, não deviam ser incitados a excluir o leite e os ovos de seu regime dietético. É verdade que pessoas de físico forte e em quem as paixões são vigorosas precisam evitar o uso de comidas estimulantes. Especialmente nas famílias de crianças dadas a hábitos sensuais, os ovos não devem ser usados. Mas no caso de pessoas cujos órgãos produtores do sangue são fracos, especialmente se não podem obter outros alimentos que forneçam os elementos necessários, leite e ovos não deviam ser de todo abandonados. Grande cuidado, no entanto, deve ser exercido para que o leite seja de vacas sãs,
e da mesma maneira os ovos venham de aves sadias e bem alimentadas e cuidadas, e os ovos sejam preparados de modo a serem facilmente digestos. A reforma dietética deve ser progressiva. À medida que as doenças aumentam nos animais, o emprego de leite e ovos se tornará cada vez menos livre de perigo. Deve-se fazer um esforço para o substituir com outras coisas que sejam saudáveis e pouco dispendiosas. O povo de toda parte deve ser ensinado a cozinhar sem leite e ovos, isto quanto possível, fazendo não obstante comida sã e apetecível. Não devem ser classificados como alimento cárneo. Leite, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimento cárneo. Em alguns casos, o uso de ovos é proveitoso. Não chegou ainda o tempo de dizer que deva ser inteiramente abandonado o uso de leite e ovos. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem uso de leite ou manteiga. Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Deus concederá a seu povo habilidade e tato para preparar alimento saudável sem o uso dessas coisas. Rejeite o nosso povo toda receita insalubre. Excitante para crianças. Devieis estar ensinando vossos filhos. Devieis estar instruindo-os a evitar os vícios e corrupções deste século. Em lugar disto, muitos estão pensando em arranjar alguma coisa boa para comer. Pondes na mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos deles participam. São alimentados justo com os artigos que lhes incitarão as paixões animais, e depois ide às reuniões e pedis que Deus abençoe e salve vossos filhos. Até que altura subirão vossas orações? Cumpre-vos fazer uma obra antes. Quando houverdes feito por vossos filhos tudo quanto Deus vos deixou para fazer, então podereis reclamar confiantemente o auxílio especial que Deus prometeu dar-vos. Há propriedades medicinais nos ovos. Cautela quanto aos extremos. Não vades a extremos na questão da reforma de saúde. Alguns de nossos membros são muito negligentes no que respeita a ela. Mas porque alguns ficam muito para trás, não deveis vós, para lhes serdes um exemplo, tornar-vos extremista. Não deveis privar-vos da espécie de alimento que vos proporciona bom sangue. Vossa dedicação aos princípios verdadeiros está a levar-vos a submeter-vos a um regime que vos coloca numa situação não recomendável para a reforma de saúde. Tal é o perigo em que vos encontrais. Quando virdes que vos estáis enfraquecendo fisicamente, é essencial fazer mudanças, e quanto antes. Acrescentai a vosso regime alguma coisa que tendes deixado fora. É vosso dever fazer isto. Arranjai ovos de aves sadias. Usai esses ovos cozidos ou crus. Ponde-os crus no melhor vinho não fermentado que puderdes encontrar. Isto suprirá o que é necessário a vosso organismo. Não penseis nem por um momento que não é justo assim proceder. Virá o tempo em que não se poderá usar o leite abundantemente como agora, mas o presente não é o tempo de rejeitá-lo, e os ovos contêm propriedades que são agentes medicinais neutralizantes de certos venenos. No regime dietético do sanatório. Se bem que eu rejeite a carne como nociva, alguma coisa menos objetável pode ser usada, e isto se encontra nos ovos. Não retireis o leite da mesa nem proibais que ele seja usado no preparo dos alimentos. O leite empregado deve ser obtido de vacas sadias, esterilizado. Desejo dizer, porém, que quando chegar o tempo em que não é mais garantido usar leite, nata, manteiga e ovos, Deus o revelará. Não se devem advogar nenhuns extremos na reforma de saúde. A questão de usar leite, manteiga e ovos solucionará seu próprio problema. Atualmente não temos nenhuma preocupação nesse sentido. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. Quando me chegou às mãos uma carta de Korabong, dizendo que o doutor estava para morrer, fui instruída naquela noite quanto a necessitar ele de uma mudança de regime. Um ovo cru, 2 ou 3 vezes ao dia, ministrar-lhe-ia a nutrição de que ele estava grandemente a carecer.
Os que chegam para o sanatório devem ser providos de comida saudável, preparada da maneira mais saborosa em harmonia com os retos princípios. Não podemos esperar que eles vivam exatamente como nós. A comida colocada diante dos doentes deve ser de molde a causar impressão favorável. Podem-se preparar ovos de maneiras variadas. Falha na substituição dos elementos nutritivos. Posto que se tem advertido contra o perigo de contrair enfermidades pelo uso de manteiga e contra os males provenientes do uso abundante de ovos por parte das crianças, não devemos considerar violação do princípio usar ovos de galinhas bem tratadas e convenientemente alimentadas. Os ovos contêm propriedades que são agentes medicinais neutralizantes de certos venenos. Abstendo-se de leite, ovos e manteiga, alguns deixaram de prover ao organismo o alimento necessário e, em consequência, se enfraqueceram e incapacitaram para o trabalho. Destarte, a reforma de saúde perde o seu prestígio. A obra que temos procurado erigir solidamente confunde-se com coisas estranhas que Deus não exigiu e as energias da Igreja se paralisam. Deus não intervirá para evitar os resultados de ideias tão extremadas. O Evangelho tem por alvo harmonizar a raça pecaminosa. O seu fim é levar ricos e pobres conjuntamente aos pés de Jesus. Tempo virá em que talvez tenhamos que deixar alguns dos artigos de que se compõe o nosso atual regime, tais como leite, nata e ovos, mas não é necessário provocar perplexidades para nós mesmos com restrições exageradas e prematuras. Esperai até que as circunstâncias o exijam, e o Senhor prepare caminho para isso. Parte 3. Queijo. Impróprio para alimentação. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha, mas, em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. O queijo é ainda mais objetável e totalmente impróprio como alimento. Muitas mães põem à mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. Alimentos cárneos, manteiga, queijo, ricas pastelarias, alimentos temperados e condimentos são usados livremente por velhos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos produtores de sangue não podem converter esses artigos em bom sangue. A gordura cozida com alimento torna-o de difícil digestão. O efeito do queijo é deletério. As crianças têm se permitido comer carne, condimentos, manteiga, queijo, carne de porco, pastelarias e especiarias em geral. É-lhes permitido comer irregularmente e entre as refeições alimentos não saudáveis. Essas coisas realizam o seu trabalho de transtornar o estômago, excitando os nervos à ação fora do natural e debilitam o intelecto. Não compreende os pais que estão semeando a semente que produzirá enfermidade e morte. Ao iniciarmos nossa reunião campal em Nora, Illinois, senti ser meu dever fazer algumas observações quanto à sua maneira de comer. Relatei o que infelizmente ocorrera com alguns em Marion e disse-lhes que responsabilizava por isto os desnecessários preparativos feitos para a reunião e também o comer durante as mesmas os artigos desnecessários que haviam preparado. Alguns levaram queijo para a reunião e o comeram. Se bem que novo, ele era positivamente demasiado forte para o estômago e nunca aí deveria ser introduzido. Foi decidido que em certa reunião campal não se vendesse queijo aos que se encontravam no acampamento. Ao chegar ali, porém, o Dr. Kellogg, para surpresa sua, verificou que grande quantidade de queijo fora comprada para vender na mercearia. Ele e outros objetaram a isto, mas os encarregados da mercearia disseram que o queijo havia sido comprado com consentimento do irmão e que não podiam perder o dinheiro nele empregado. Diante disso, o Dr. Kellogg perguntou o preço do queijo e comprou todo deles. Ele seguira a questão da causa para o efeito e sabia que alguns alimentos, geralmente considerados saudáveis, eram muito prejudiciais. Costume da Sra. White. Quanto ao queijo, estou agora inteiramente certa de que não o compramos nem o pusemos à nossa mesa por anos. Nunca pensamos em fazer do queijo artigo de alimentação, muito menos em comprá-lo. Artigo de alimentação, muito menos em comprá-lo.